Investir para o futuro exige constância, disciplina e uma visão que vá além das oscilações de curto prazo. Quando falamos dos planos de benefício definidos, planos BDs, esse cuidado é ainda mais importante, já que é uma renda que perdura ao longo de toda a aposentadoria dos nossos participantes. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como os planos BD se comportaram ao longo de 2025. Fica com a gente! Para nos ajudar a entender melhor como foi esse período, eu estou aqui com o Leonardo Sansevieri, nosso gerente de investimentos. E, Léo, para a gente começar, você pode trazer quais que foram os principais acontecimentos macroeconômicos de 2025 que acabaram influenciando na rentabilidade dos planos? Claro, Brenda. Primeiro é um prazer estar aqui falando para os nossos clientes, né? E acho que 2025 foi um ano bastante atípico, né, na economia. A gente teve, quando olha para o Brasil, né, uma inflação que ficou bastante controlada, né? O Banco Central teve uma postura bastante cautelosa ao longo do ano, né, mantendo a taxa Selic em patamares bastante elevados, né? A gente encerrou o ano de 2025 com uma Selic de 15%, né? E isso fez com que a inflação, que é medida pelo IPCA e pelo INPC, que são dois indicadores, né, ficassem ali o IPCA em torno de 4,26, que é dentro da banda estabelecida pelo governo, né, como limite máximo para a inflação, e o INPC, que é o que traz a indexação dos nossos planos de benefícios BDs, fecharam o ano com uma taxa de 3,90, né? Então a gente sentiu aqui nos investimentos que a inflação ela ficou bastante controlada. Né, quando a gente olha do ponto de vista de câmbio, né, porque isso também influencia nas nossas alocações, a gente viu ao longo de 2025 o dólar se desvalorizando perante outras moedas, né? Para você ter ideia, Brenda, o dólar iniciou o ano de 2025 cotado a R$ 6,19 e encerrou o ano cotado a R$ 5,49, né? E isso é muito por conta das ações, né, tomadas pelo governo dos Estados Unidos, mas o fato é que, né, o dólar se desvalorizou e isso trouxe impacto também nos nossos investimentos alocados no exterior. Né? Então, esses foram os principais aspectos macroeconômicos, né, que impactaram os nossos planos ao longo de 25. E falando agora sobre as mudanças, né, que a gente fez na alocação e nas estratégias dos planos BDs ao longo do ano, como que foram? Como a gente se comportou nesse cenário? Legal, boa pergunta. Bem, a gente, para 2025, né, como resultado, a gente não teve grandes oscilações no nosso portfólio, né? Então, para quem está nos ouvindo e se lembra do vídeo do meio do ano, a gente tem uma alocação nos planos BDs muito mais concentrada em títulos públicos federais, as NTNBs, né? Mais de 80%, tanto do plano BD Eletrosul quanto do plano BD CGTE, são alocados em títulos públicos federais, que são títulos indexados ao IPCA, com uma taxa de juros, né? Já o plano BPDS, que é aquela parcela BD dentro do CD, ele tem mais de 95% alocado nesse tipo de estratégia. Né? Então é uma alocação bastante conservadora, que traz uma previsibilidade grande de retorno, né? E onde está alocada a diferença, né? Falei de 85%, 90%, a gente tem aí outras classes de investimento, como o nosso fundo Caixa, que é voltado, né, para a taxa básica de juros do país, a Selic ou CDI. Então tem também um pouquinho de alocação em renda variável Brasil, né, no nosso Ibovespa, e também um pouquinho de investimento no exterior e multimercado. Né? Então, só que essas alocações que eu comentei agora, ainda representam menos de 10% do portfólio, porque a maior parte, né, está em títulos públicos federais. E falando também sobre os resultados, né? Como que foi o desempenho dos planos durante até de janeiro a dezembro, né? Como que a gente seguiu no sentido da meta atuarial? Estava próximo, estava acima? Legal, eu acho que aqui os nossos participantes vão ficar felizes, Brenda, porque a gente teve um ano bastante positivo para os planos, tá? O plano BD Eletrosul, começando por ele, encerrou o ano com uma rentabilidade de 11,64 contra uma meta atuarial de 9,62. Quando a gente olha no acumulado de 24 meses, trazendo até um panorama maior para quem está nos ouvindo, o plano BD Eletrosul em 2 anos entregou um retorno de 22,4% contra uma meta de 20,8%. Né? Então superou meta atuarial com folga, né? E esse cenário a gente também vê no plano BDCGTE. O BDCGTE, Brenda, encerrou o ano de 2025 com um retorno de 11,41, quando a sua meta atuarial foi de 9,07. Né? No acumulado de 24 meses ele também superou, né, a sua meta atuarial. E por último o BPDS, que é o nosso menor plano BD aqui na Elos, né, também
encerrou 2025 com retorno positivo, 10,46, contra uma meta atuarial menor, né, de 8,61. Então, todos os 3 planos BDs superaram as metas com folga, né, e isso traz, obviamente, resultados muito legais e importantes para os nossos planos. Então foram boas notícias, né? E quando a gente olha para a classe de ativos, quais que foram os principais destaques, tanto positivos, né, e quais trouxeram mais desafios ao longo do ano? Legal, eu vou começar do que foi mais positivo, né? Então, eu comentei, né, que os planos BDs compram um pouquinho da estratégia de bolsa brasileira, né? E essa classe, Brenda, no ano, foi a classe que melhor desempenhou, né? O nosso fundo de renda variável rendeu 37% no acumulado de 12 meses, superando o índice Bovespa, que é o principal indicador da bolsa brasileira, que terminou o ano com um crescimento de 34,9%, né? Então a gente superou com folga, né, o nosso indicador. Depois, o segundo fundo que mais desempenhou foi o nosso fundo de multimercado, né? Esse fundo de multimercado entregou um retorno de 17,8%, contra uma meta ali de 15,8%, que era a meta estipulada no regulamento do fundo. E os nossos fundos de renda fixa, né, não dá para deixar de falar, os planos, como eu comentei, né, tem ali um pouquinho de investimento em caixa, o nosso fundo de caixa rendeu mais de 14%, superou o CDI no ano, e os fundos ALM, que compram títulos públicos federais, com retornos ali em torno de 10,8% a 10,6%. Né? Então, todos os nossos fundos encerraram o ano com retornos positivos, e do outro lado, acho que vale comentar, Brenda, aquilo que não foi tão bem, né? O nosso fundo de investimento no exterior encerrou o ano com uma rentabilidade positiva, um retorno no acumulado do ano de 1,15%, né? E isso, obviamente, fruto da desvalorização que eu comentei do dólar, né? Trouxe impacto no resultado desse fundo, mas mesmo ele tendo sido um desempenho, né, aquém daquilo que a gente, né, gostaria, ele superou a referência dele que está posta lá no regulamento, superou com folga, né, o índice de referência. Se ele fosse cumprir ali, o retorno teria sido negativo em 4,40. Então, no final das contas, né, Brenda, todas as nossas classes com retornos positivos, né, classes superando as suas metas aí com folga. E para a gente fechar, né, como que foi esse apanhado do cenário econômico, quais que são os principais pontos que a gente deve prestar atenção agora em 2026? Legal. Bom, 2026, a gente espera, né, e pelo que a gente lê e acompanha no mercado, né, que o governo norte-americano continue ainda, né, com decisões que trazem impacto econômico, né? Então acho que a gente tem um dólar que deve continuar se desvalorizando perante as outras moedas, né? A gente teve questões geopolíticas importantes acontecendo no ano de 2026, né? Já tivemos aqui a questão da Venezuela, né? Guerra de Rússia e Ucrânia que ainda não se resolveu, guerra no Oriente Médio, né? Então isso traz em alguma medida impactos para as commodities, né? Mas a gente também vê um ano, Brenda, onde o Banco Central aqui, o nosso governo, né, vai começar a cortar juros, e isso é importante porque quando você tem a redução da taxa Selic, a gente acha que lá para meados de março isso deve começar a acontecer, né? Isso traz um efeito positivo na economia real, e esperamos aqui que seja um ano com bolsa de valor ainda mais positiva, né? Por fim, não menos importante, é um ano de eleição, né, e esse ponto ele é relevante porque, historicamente, no Brasil, ano de eleição é mais volátil, né, as coisas balançam mais, né, então a gente acha também que isso precisa ser acompanhado aí por quem está nos ouvindo. Legal, então te agradeço por ter trazido todo esse panorama. E lembrando para os nossos ouvintes que investir em aposentadoria é um projeto de longo prazo, então é importante sempre estar acompanhando como estão os investimentos. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, siga a Elos nas redes sociais, @ElosPrevidência. O Elos Entre Nós é o podcast que te ajuda a entender um pouco mais como planejar o seu futuro com mais segurança. Até a próxima!